Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março, nós estamos no tempo da Quaresma. É a quarta semana da Quaresma. Estamos caminhando em preparação para celebrar a Páscoa do Senhor, renovar o nosso compromisso batismal, de modo a vivermos em Cristo, a vivermos a vida nova que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Que bom que nós estamos fazendo essa caminhada quaresmal em toda a igreja, sobretudo vivendo a experiência de rezar mais, a experiência das penitências, das práticas penitenciais que a igreja ela nos propõe nesse tempo de Quaresma, para que também possamos testemunhar a vida nova por meio da caridade, por meio de um amor efetivo aos nossos irmãos e irmãs. Para nós rezarmos no programa de hoje, vamos tomar o evangelho desse dia, que está no Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 31 ao versículo 47. João, capítulo 5, do versículo 31 ao versículo 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, o evangelista São João, ele, nos discursos que ele apresenta, os discursos que Jesus fez, ele coloca em destaque o fato de que o mistério do pecado, ele se manifesta a partir do coração humano, de modo a levar muitas pessoas a não aceitar Jesus como enviado do Pai.
não aceitar Jesus como Filho de Deus Salvador. E este é o problema que nós vemos no Evangelho de hoje. Estes irmãos que infelizmente não acreditavam em Jesus como o enviado do Pai. Não acolhiam em seus corações o testemunho do Pai, que é o próprio Filho, como Salvador da humanidade. É isso que Jesus coloca em evidência no seu discurso que acabamos de ouvir neste Evangelho. O coração humano tomado pelo mistério do pecado. É claro, não devemos julgar quem quer que seja, mas esta é a verdade que liberta o coração humano. Tomar consciência da nossa condição de pecadores e, a partir dessa consciência, abrir nosso coração à graça redentora de Jesus. Acolher Jesus como enviado do Pai, o Pai das misericórdias. Acolher Jesus como esta luz de salvação que ilumina as trevas do nosso coração, expulsa dos nossos corações as trevas do pecado, para nós vivermos como filhos da luz. E assim, também sermos nós testemunhas de Jesus Cristo. Mesmo quando Jesus diz no Evangelho, eu não preciso do testemunho dos homens. De fato, Jesus não precisa, porque Ele recebe, sobretudo, de Deus, o Pai, esse testemunho. Porque sem o testemunho de Deus, e esse testemunho que se manifesta em nossos corações pela ação do Espírito Santo, o testemunho que nós damos de Jesus não vale absolutamente de nada. O nosso testemunho, ele tem o seu valor, por quê? Porque, no fundo, quem dá testemunho de Jesus dentro do nosso coração é o Espírito Santo. E é pela força desse testemunho que o nosso testemunho cristão, ele tem valor. Ele tem, inclusive, a força de penetrar no coração das pessoas para que elas se convertam a Jesus e possam, com suas vidas, dar glória a Deus. Nesse tempo de Quaresma, irmãos e irmãs, aproveitemos as oportunidades que temos em meio à lida do dia a dia, em meio ao corre-corre do dia a dia, para nós revermos até que ponto estamos comprometidos com o testemunho de Jesus. Até que ponto realmente temos esta alegria de acolher pela ação do Espírito Santo Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador. São essas as graças que nós pedimos na oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai sobretudo a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com alegria o testemunho batismal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.